Fala meus anjos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, esse é o Modo de Urso e no vídeo de hoje a gente vai desmascarar, dissecar, aniquilar, massacrar esse conceito tão delicioso e tão complexo chamado l'amour. Não, eu não errei, você ouviu certo. Eu falei conceito, amor como um conceito. O amor é um sentimento, lógico, mas na minha percepção ele é tão cheio de camadas que ele se torna quase como algo técnico, algo teórico, algo que efetivamente é tão mais difícil quanto a matemática. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa de humanas. Eu tô na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Diferentemente do que a gente ouve enquanto a gente cresce, que a gente é educado a acreditar, o amor não é essa beleza toda. O amor não tá nem perto do que os filmes de Hollywood mostram pra gente, não tá nem perto do que o Valcir Carrasco mostra pra gente. O amor não tá nem perto daquelas caixinhas cheias de perfeição que a gente costuma criar na nossa cabeça. Eu tô passada, chocada. Eu não sou sociólogo, psicólogo, antropólogo, mas eu, obviamente, assim como você, já vivi diversas manifestações, já vivenciei diversas manifestações desse sentimento. Eu vou tentar explicar um pouco sobre como ele se comporta, porque quando a gente não consegue entender muito bem ele pode se tornar algo bem letal para nossa existência. E como é que eu vou fazer isso? Com filmes, é óbvio. Então se você tá esperando ver aqui uma lista de comédias românticas hollywoodianas, esquece, não tem nada a ver com isso. Eu tentei ir mais por uma linha de filmes improváveis para tentar explicar justamente um sentimento e uma teoria tão improvável que é o amor. Então antes dessa lista começar, já aproveita que você tá aí, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e participa desse vídeo. E se você quiser uma parte 2 com outros títulos e outras sugestões, escreve aqui embaixo. Se você até tem alguma sugestão de filme que segue essa linha que eu vou mostrar a partir de agora. O primeiro filme a gente vai buscar lá no Japão, ele é desse ano, de 2020, e se chama 37 Segundos. O filme conta a história de uma moçoila que ilustra mangás e ela se vê num dado momento da vida desafiada a enfrentar e buscar explorar o mundo em cima da sua cadeira de rodas. E nesse processo, nessa jornada maravilhosa que o filme mostra, ela descobre diversas coisas relacionadas ao seu prazer, ao seu nascimento inclusive, ao desejo e logicamente ao autoconhecimento. E o que isso tem a ver com amor? Você tá esperando uma história de romance no meio do filme? Não, você não vai encontrar isso. Não é maravilhoso poder se apaixonar todos os dias por nós mesmos quando a gente faz uma descoberta, quando a gente conclui um curso, quando a gente ouve uma música que inspira a gente, que faz com que a gente se conecte com as nossas raízes, a nossa essência? É justamente esse o propósito do filme, mostrar que o amor, o melhor amor que existe é o amor que a gente sente pelas descobertas que a gente faz sobre a gente mesmo. Então, se 37 segundos mostra pra gente que o amor pode se autossustentar, que a gente automaticamente tem que se preencher com ele, só buscar a pessoas ou coisas que transbordem essa cumplicidade e parceria que a gente tem com a nossa própria existência, Junes e Jean, que é um filme francês de 62, mostra que o amor ele pode ser de qualquer um, pra qualquer pessoa, quantas pessoas quiserem. Ui, que delícia! O filme mostra a história de três amigos que oscilam uma relação de amor, de ódio, mas que por muitos e muitos anos eles permanecem juntos no que a gente hoje chama de trisal, poliamor, ou enfim, qualquer nomenclatura que você possa entender que faça sentido em um relacionamento que tem relação sexual, um relacionamento que tem uma ligação espiritual com mais de duas pessoas. O filme foi lançado durante um movimento cultural e artístico lá na França chamado Nouvelle Vague. Ou seja, foi uma expressão de vários artistas em diversas áreas do conhecimento para potencializar aquela liberdade que a gente tem, aquele sentimento que nada pode nos deter, aquele sentimento que rompe qualquer tipo de fronteira padrão ou conceitual que até aquela época era possível e era viável de ser encontrado. Jules e Jean é feito 100% em preto e branco, por motivos óbvios, a fotografia é maravilhosa e a história envolve a gente e é elevada, o sentimento e o conceito de amor, ele é elevado a uma potência universal, assim, 25ª, nona X potência. Vale muito assistir e vale a reflexão e o pensamento de o amor ele precisa existir apenas entre duas pessoas, uma pessoa, ele pode ser polar, ele pode seguir por diversos sentimentos,
por diversas oscilações de humor e, obviamente, por diversas pessoas em diversos formatos de se relacionar. Você abriria a mão do seu sonho e do seu amor por alguém? Não, melhor, você toparia viver o seu sonho escondido, mas com o consentimento daquela pessoa, só que de forma 100% culposa? Calma, é um pouco confuso, mas a dona Glenn Close, essa divônica do cinema, mostra que sim, isso é possível no filme A Esposa. Então, como o próprio nome diz, a esposa mostra Glenn Close no papel de uma esposa de um autor de livros super premiado e que chega no momento da carreira que ele vai receber o maior prêmio da sua vida. Mas ao contrário do que você possa imaginar, o conceito e o sentimento do amor não está presente entre eles, mas sim no que a Glenn Close faz com o seu papel e o que ela esconde e mantém em segredo por anos com o consentimento do seu marido. Deu pra entender? Óbvio. Então por que eu trouxe esse filme pra cá? Porque de certa forma, e de uma maneira muito sensível, e essa narrativa é maravilhosa, a esposa mostra que não existe amor maior do que aquilo que a gente desenvolve pra gente. Ou seja, por mais que existam barreiras e contratempos pra gente viver intensamente aquele amor, seja por uma pessoa ou por uma coisa, eu vou deixar no ar o que seria, mas ele mostra que a gente não pode deixar de viver aquilo, ainda que a vida mostre que a gente não pode dizer pra todo mundo. O quarto filme mostra um amor numa perspectiva de autodestruição. Sim, Cisne Negro, esse blockbuster que eu assisti inclusive no cinema com a minha mãe e com a minha tia, mostram Natalie Portman no papel de uma bailarina que vai protagonizar a clássica montagem de Cisne Negro. Mas o que acontece é que a história dos palcos se mistura com a narrativa da própria vida da Natalie Portman. Ou seja, a relação doentia que ela tem com a mãe, que é uma relação bizarra, pode-se assim dizer, a relação que ela tem com o próprio desejo sexual, a relação que ela tem com socialização e a realização que ela tem em ser uma grande bailarina, né? Então, o amor aqui, ele mostra que ele precisa ser dosado com razão e que esse equilíbrio é a supremacia, é o que torna a vida bacanuda, é o que de fato faz com que a gente tenha esse lacre no sucesso da nossa própria existência. E, obviamente, o amor pela perfeição é algo que não existe, é amor platônico. Então, esquecendo a ideia de que o amor ele é perfeito, o filme Cisne Negro ele mostra que a desconstrução desse relacionamento ele é altamente destrutiva se a gente não souber efetivamente dosar. Cisne Negro mostra que o amor pode nos levar à loucura. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E por falar em loucura, esse penúltimo filme se chama Louca Obsessão, que é um clássico thriller dos anos 90. Então, basicamente, ele conta a história de uma mulher solteirona que mora isolada numa casa e que é apaixonada por um autor chamado Paul Sheldon. E por um acidente do destino, esse autor se vê obrigado a ficar durante um tempo na casa da Kate Bates, que é a protagonista do filme. Ela é apaixonada pelas histórias e pelos personagens que o Paul escreve. E essa relação ela vai se tornando cada vez mais doentia. Ela chega a beirar o engraçado. Mas na verdade é tenso o negócio. ele dá medo, real. O que o amor tem a ver com isso, né? A gente hoje vive numa sociedade que os padrões de ídolos se perdeu. Então a gente tem pessoas que amam cantores, bandas, cantoras, gente que é alucinada por futebol, gente que, acredite você ou não, é assim, é vidrada em políticos. Você acredita que chegamos no momento que políticos viraram ídolos? Como isso é possível? Mas essa alucinação que a gente queria por ídolos, que é o caso que Louca Obsessão mostra pra gente, é um amor descontrolado. É um amor que completa a gente, mas ao mesmo tempo é um amor que destrói a gente, que faz com que a gente tenha atitudes que fogem do que seria o nosso normal, o nosso padrão. A gente começou essa lista no Japão e é pra lá que a gente volta pra falar sobre o último filme, que se chama Assunto de Família. Pra começar, Assunto de Família ele desconstrói o primeiro conceito, que é família. Então o diretor ele tem uma trajetória cinematográfica que fala sobre família de um modo mais amplo, só que ele tá muito mais preocupado com as relações afetivas entre as pessoas do que os laços de sangue. E esse filme ele continua seguindo essa linha. Então é uma família que vive, uma família gigantesca,
que mora numa casa super pequenininha, nesses moldes do Japão, e vive à base de pequenos furtos na cidade. A partir daí o lance do filme se desenrola, mas ele traz questões muito ligadas à espiritualidade, né, a relação espiritual entre as pessoas, a individualidade e como o individual completa aquela camada de família, né, aquele núcleo familiar que, de novo, ela não necessariamente está ligada por sangue ou também está ligada por sangue. O interessante do filme também é a direção, que mostra em vários momentos cenas da vida doméstica das pessoas, tanto todos juntos quanto de formas separadas. E esses momentos que a câmera mostra as pessoas agindo e reforçando as suas características, depois fazem total sentido no desenrolar da atmosfera conjunta da família. Então aqui ele mostra um amor na família de sangue, na família que a vida coloca pra gente conviver, a família que a vida traz como casualidade e a família que a gente acaba escolhendo por livre e espontânea vontade. Galerinha, então o que é importante dizer é que o amor não tem certo nem errado. Ele tem vários disfarces, várias fantasias, várias máscaras. E esse conceito desconstruído do amor é justamente a chave que a gente tem para viver uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada. Todos os filmes que eu trouxe aqui e tantos outros que eu posso trazer, eles mostram no fundo, que o amor está muito mais ligado à liberdade do que efetivamente essa relação de poder, que é o que o imaginário coletivo tem, logicamente, como padrão de comportamento. Quando a gente atinge o sentimento ou o conceito ou a teoria de amor relacionado à liberdade, as nossas relações de modo geral ficam muito mais saudáveis. Eu digo isso por uma relação que a gente tem com a gente mesmo, uma relação que a gente tem com o nosso crush, a relação que a gente tem com os nossos amigos, a relação que a gente tem com o nosso trabalho, a relação que a gente tem com a nossa família. A gente tem que libertar esse conceito de amor e viver ele no seu formato mais livre. Livre estou, menos moldado a essas regras e esses padrões que impossibilitam a gente de viver coisas que a gente nunca imaginou que poderia viver e, acima de tudo, o amor que a gente pode obter por meio dessa liberdade com relação a gente mesmo, porque eu digo por experiência própria, é libertador quando você entende que o amor, ele significa liberdade. O amor não tem nada a ver com ciúme, com possessão. Eu sei que é um trabalho, a gente precisa desconstruir muitas coisas, talvez a gente morra ou a gente parta para um outro plano espiritual sem efetivamente ter desenvolvido essa evolução. Mas é importante, e de novo, eu digo porque eu vivi e eu estou vivendo esse momento, a liberdade relacionada ao amor é um supra-sumo, assim, gente. É realmente algo que quando a gente para olhar, ou quando a gente tenta exercitar em pequenas coisas da vida, a gente entende quão evolutivo, quão gostoso, quão prazeroso, quão inesquecível ele pode se tornar. E ele, de fato, ele pode, acredite ou não, ele pode ser muito melhor do que aquele sentimento que a gente tinha nos padrões do imaginário coletivo, como eu comentei até aqui nesse vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram algum desses filmes, comenta aqui embaixo, me fala se faz sentido o que eu falei, se vocês concordam, se vocês discordam. Se vocês não assistiram os filmes ainda, assistam, depois voltem aqui pra contar o que vocês acharam. E logicamente não deixa de se inscrever, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho e de dar like, porque isso faz logicamente o YouTube entender que é um vídeo relevante e aí, consequentemente, eu vou tendo mais visibilidade nessa plataforma maravilhosa. É de graça, é super rápido, aproveita, dá uma forcinha pro urso aqui. A gente vai se falando, beijo e até mais. Give it to me.